Na década de 80, a indústria dos games ainda engatinhava quando o assunto era narrativa complexa. Os fliperamas dominavam. Os consoles ainda estavam com uma experiência um pouco mais crua, ainda conquistando seu espaço pouco a pouco. Mas qualquer coisa que caísse na mão dos adolescentes e fosse decentemente divertido era sucesso na certa. E foi nesse cenário que surgiu um jogo diferente. Um título que não só apostava em reflexos rápidos ou batalhas coloridas, mas sim uma atmosfera densa, estranha e misteriosa. O nome dele era Kill Switch, lançado em 1989. Mas o que tornava esse jogo tão marcante não era a sua jogabilidade ou seu tema. Era o fato que Kill Switch poderia ser jogado somente uma vez. Ao terminar, ele simplesmente sumia do computador, sem deixar vestígios, sem permitir repetição. Uma experiência única. Como dito, Kill Switch foi desenvolvida pela Carmina Corporation, uma empresa do leste europeu que contava com pouco mais de 9 funcionários. Nessa época era comum as empresas não serem tão grandes, principalmente tratando-se ali das pioneiras, vamos dizer assim, que tinham jogos ainda como hoje em dia a gente chamaria de indie. Não era uma gigante na indústria, basicamente. Mas foi justamente essa equipe que deu a vida a um dos jogos mais estranhos e controversos da época do DOS, pois é um jogo aí de computador. A proposta da Carmina era bem interessante e perturbadora, e isso chamou a atenção dos jogadores. Kill Switch foi criado para ser uma experiência, não de fato um jogo. A jornada que só poderia ser vivida uma vez. Ao final do jogo, ele simplesmente se autodestruía, sem deixar rastro, sem deixar você repetir o jogo, mesmo que você formatasse o seu PC. Uma vibe bem Doc Doc, pra quem já jogou esse jogo, ele tem aí uma certa experiência no seu PC e meio que Kill Switch tinha esse objetivo. Só que era algo muito mais pioneiro, pois passava ali em 1989. A grande maioria dos consoles e também dos computadores que estavam rodando jogos nessa época era algo muito ainda início mesmo. Nada de recomeçar, nada de descobrir outros caminhos, nada de reviver a experiência. Assim como a sensação de viver era irrepetível, inevitável e ilógico. Então, tudo que eu vou ter aqui para dizer são relatos de jogadores. Com base nos relatos, Kill Switch era um mundo bem monocromático, marcado apenas por tons na escala cinza, preto e branco. O fundo do jogo era um preto bem abissal e a trilha sonora era um lamento lento. As versões eram bem distorcidas de canções folclóricas tchecas. Esse é o palco de Kill Switch. Eu não tenho muitas informações do desenvolvimento do jogo, é realmente algo muito misterioso. A Wikia, enfim, não me traz muitas informações nesse sentido, a gente vai falar isso bem mais lá pro final, mas saibam que tem algumas versões aí pela internet do jogo e a gente consegue visualizar um pouco da história dele. O início do jogo já era uma grande escolha. O jogador era confrontado com uma escolha de destino, o caminho do poder intangível ou o caminho da carne frágil. Basicamente nós tínhamos dois personagens para escolher. De um lado, Ghasty, um demônio invisível, um sussurro de poder de fogo, exalando enxofre. Controlá-lo é uma tarefa para deuses ou loucos, e é tão poderoso quanto impossível de dominar. Os jogadores evitavam muito Ghast, eles acreditavam que ele tinha uma mecânica muito confusa, tanto que os relatos das pessoas que jogaram com Ghast são bem escassos nesse sentido. A gente conhece bem, né, esse esquema em Resident Evil mesmo, que tem Claire A, Leon B, por exemplo, mas nesse caso seria realmente duas jornadas separadas com experiências totalmente diferentes. Então, a gente também tem a Porto, a humana, que é visível e vulnerável, e é marcada por uma estranha maldição. Seu corpo aleatoriamente se expande e contrai, forçando a lutar contra o próprio espaço ao seu redor. E aqui já começava todo o tormento do jogo. Você tem que escolher entre ambos. Talvez a escolha óbvia aí seria o Ghast, mas assim que você começava a jogar, você sentia que não era tão legal. Mas a humana, Porto, era muito mais difícil de ser jogada, só que de uma forma diferente. Então você tinha que escolher entre praticamente duas dificuldades, que nem eu disse, algo visível e algo invisível.
E as imagens que eu vou estar utilizando nesse vídeo é de um usuário do YouTube que disse que o seu pai trabalhou na Carvina Corporation, sendo esse o Bartosz Chablumik, se não me engano, que é o nome dele. Ah, importante, tem muitas pessoas que dizem-se devs desse jogo pela internet afora. Jogar com Porto era uma experiência de sofrimento lento. Ela acordava ferida, perdida, dentro de uma mina de carvão. E dali em diante, precisava sobreviver em meio a túneis sombrios, com máquinas colossais e criaturas grotescas. A vibe desse jogo eu lembro inclusive muito Limbo. Limbo tem uma escala cinza muito forte, embora ele tenha seus pontos de cor, só que ele me traz essa vibe sufocante. O ambiente era muito sufocante. Era essa questão bem forte do leste europeu. Parecia que a Carolina tinha ali um público específico, então as músicas da República Tcheca eram muito frequentes no jogo. Tudo isso reforçava muito essa questão de isolamento e desespero, muito pela questão do que a Porto estava passando. Seguintes jogadores, mais especificamente um estudante do Kansas, alegou que havia conseguido reconhecer o padrão de quando Porto teria esses momentos de estar se contraindo, mas ele não conseguiu provar ou rejogar para falar mais sobre isso. Só falando um pouco mais aqui do Guest, como ele era invisível, o jogo ele não se tornava mais fácil por causa disso, não, pelo contrário, ele ficava muito mais complexo, pois o personagem ele tinha alguns attacks, ele conseguia cuspir fogo e fumaça, mas isso não exatamente deixava o jogo mais tranquilo, você tinha que ver o personagem para entender. Então muitos jogadores dropavam ele na segunda fase. E claro, o jogo ele tem um enredo por trás, não é à toa. Aos poucos, o enredo revelava que a Porto havia sido uma funcionária dessa mina de carvão, e agora, entre os corredores quebrados, cheio de cadáveres antigos de colegas de trabalho, ela descobriu os horrores por trás da corporação soviética. Capatazes demoníacos vestidos de vermelho, tortura sistemática e a exploração dos trabalhadores até a morte. Um reflexo brutal da realidade industrial da época, transformada em pesadelo interativo. Então, assim, o jogo ele não tinha chefe, ele não tinha um objetivo praticamente. Ele não tinha sequer recompensa para você sentir que você tá andando no jogo. Apenas dor, exploração e uma constante sensação de estar caminhando para um fim inevitável. E o fim de Kill Switch, na realidade, é um mistério. Embora sabemos que esse fim ele chegava de uma forma muito cruel, nós não sabemos o que tem nele. O que se sabe é que ao concluir o jogo, a tela ficava branca. E todos os arquivos de Kill Switch eram apagados automaticamente. E era para sempre. Não sobrava nada, nem o atalho na tela. Era como se a Carvina quisesse deixar claro que o Kill Switch não era só um jogo, ele era um experimento, uma provocação, um lembrete cruel que, no fim, tudo desaparece. É como se fosse uma vela. Você acende, você vê o fogo ali, mas você apaga. Para onde que foi aquele fogo? Na época, alguns ligavam tudo aquilo do jogo aos eventos da Guerra Fria e, claro, experimentos psicológicos. A temática do jogo de escolhas complexas, tanto aí dos seus personagens quanto da história, fazia essa teoria ganhar muita força. Talvez que o switch, ou interruptor em português, era algo muito voltado a entender o comportamento dos jogadores. E claro, hoje em dia encontrar uma cópia de Kill Switch é praticamente impossível. Mas, em 2005, um último vislumbre do jogo surgiu publicamente. Uma cópia, talvez a última restante da humanidade, foi vendida em um leilão por incríveis $733 mil para Ryuichi Yamamoto, um comprador de Tóquio, no Japão. Yamamoto, então, por ter comprado o jogo dessa forma, talvez seria manter para si próprio, mas não, ele queria compartilhar a experiência dele. Ele prometeu, então, filmar e também trazer aí o progresso do jogo para uma base de jogadores específica. Afinal, o jogo tinha ali uma comunidade muito dedicada e eles estavam famintos para ver um pouco mais sobre. Afinal, já tinha se passado muitos anos desde a última vez que Kill Switch havia sido falado, a Carvina não tinha dado mais as caras, então, pô, a gente quer ver. Contudo, até hoje, a única evidência que a gente tem de Yamamoto é um vídeo de 1 minuto e 45 segundos, que mostra brevemente o início do jogo, e mais notoriamente, um clipe final de 5 segundos, onde Yamamoto parece abatido na frente do computador. Sobre seu ombro direito, a tela de escolha entre Gash e Porto é visível. Nada mais do jogo, nem mesmo a imagem do gameplay foi divulgada.
Era uma experiência única e irrepetível, assim como a vida. Pois é, da onde eu tirei tudo isso? Vamos lá, eu já fui perguntada algumas vezes da onde que eu tiro aí minhas ideias de vídeo, e a resposta é bem simples, na verdade. Forças maiores me mostram, ou eu sou muito curiosa e vou atrás. Quando eu tava explorando o iceberg de jogos bizarros, um chamou minha atenção no ponto mais baixo. Kill Switch. Sou bem fã de jogos de terror, então, pô, como que esse daí não tava no meu radar, né? A premissa me prendeu quando dei uma olhada no Reddit e eu fui atrás. Então eu comecei a ler a wiki, eu também comecei a ver relatos do jogador, vi gameplay, até que eu vi que o jogo ele simplesmente não existe. Tudo que eu falei aqui, personagens, desenvolvimento, inclusive a empresa, nada é real. Vamos começar pelo seguinte, o jogo ele não parece um jogo de 1989, tá? O jogo ele é bem quadrado, emulativo, ele parece bem um jogo indie, meio tentando emular coisas antigas. Então isso me pegou um pouquinho assim, eu fiquei, por quê? Por que que é assim? E claro, eu já falei uma vez isso no Twitter, eu não sei se vocês me acompanham, inclusive me sigam no Twitter, que empresas japonesas, especificamente dos anos 1990, ali mais ou menos finalzinho de 1980, são muito difíceis de encontrar documentação oficial deles. Tudo que eu tiro é de acervo. Mas por que eu tô falando isso? Isso é muito comum de não ter essa informação em empresas orientais. Empresas ocidentais tendem a ter documentações muito mais rígidas. Até por causa que a mídia ela cai muitas vezes em cima, quando os próprios jogadores eles ficam obcecados e conseguem trazer acervos muito mais assertivos. Por exemplo, Half-Life tem até hoje uma wiki dedicada a todas as revistas de jogos que eles tiveram ali no começo dos anos 2000. A Carvina é do leste europeu, mas mesmo assim ela tem muitas coisas voltadas a essa rigidez do ocidente em documentação. Então assim, muitos curiosos quando foram procurar sobre Kill Switch e sobre a Carvina, acabaram vendo que muita coisa não batia. Começando pelo fato que a Carvina Corporation ela não tem um domínio na República Tcheca, então ela não é sequer registrada por de sede confirmado ou desenvolvedores confirmados também. Claro que faz muitos anos desde isso, mas supostamente eles desapareceram ali nos anos 1990 e reapareceram nos anos 2010. Uma conta no YouTube em 2012 e 2013. Além que eles também deram um oizinho ali no Twitter, eles comentavam algumas coisas enigmáticas aqui e ali. Você lembra daquele jogador que eu falei que supostamente o pai dele era desenvolvedor, o Bart Sadlunk, que não sei falar o nome dele? Ele era muito atacado por eles no Twitter. Tinha até fofoca que a Carvina estava ameaçando invadir a casa do Bartos. Eles também xingaram os próprios personagens no YouTube. Enfim, essa história ela surgiu ali em 2007. Então não é nem de 1989, pelo menos para fazer jus à idade, talvez um correio, uma corrente que a gente tinha antigamente, né? E surgiu um site de creepypastas que tinham outras nesse estilo também. Entre tantas lendas simples e outras até que bem furrecas, essa se destacou. Hoje em dia dá para traçar um paralelo aí entre os analog horrors, que inclusive eles são muito bons e muito bem construídos hoje em dia, mas nessa época o em alta era creepypasta mesmo. Parecia muito convincente, foi bem detalhado, teve toda uma animação e talvez uma comunidade dedicada por trás. Porque, sim, é Cyborg quem criou essa creepypasta. Catherine Valente, que basicamente reuniu as histórias desse site, que é do seu domínio, em um livro chamado The Melancholic Mac Girls. E acabou aí criando talvez uma comunidade mais dedicada de fãs que quiseram aumentar a mítica por trás, pois gostaram da história. E hoje a gente tem o mito dos videogames, mas que a ideia é muito boa sim. E bom, esse foi o mito de Kill Switch. Ele foi só um teste, eu acho, ele foi bem mais curto do que meus vídeos geralmente. Eu queria testar a minha possibilidade aí de contar histórias pra vocês, um pouco conhecidas aí voltada ao mundo dos jogos. Bom, Thrill Kill pra mim era uma mídia não confirmada, né, do meu último vídeo, inclusive confiram. Thrill Kill, tá muito bom esse vídeo. E quando eu peguei pensando nisso, eu falei, por que eu não faço sobre essas ou Lost Medias ou sobre creepypastas que são interessantes? Não algo muito furreco, tá? Porque eu também não gosto de coisa furreca. Enfim, quem sabe no futuro eu não trago outros vídeos nesse sentido também, como Polybius e Berserk, que tem esses conceitos aí por trás, meio sus, ou de coisas não confirmadas. Vamos aos membros do canal, um tempo aí que eu não tava gravando, então peguei esse roteiro mais rápido pra fazer, mas estou bem empolgada pra trazer talvez um vídeo sobre Fatal Frame 2, pois a gente vai ter o remake e eu estou muito animada.
agora bora pros membros. Muito obrigada, Chamate, Mr. Crazy Cool, Dinho Links, Liane Zushira, Rony Mesquita, Arthur Costa, Luciano Coelho, Nico, Thiago Mantovani, Vinicim, Kurt Bruce, Leonardo Figueiró, Felipe Oliveira, Oberon Conhecimento, Rick do Grau. Muito obrigada mais uma vez a todos os membros do canal, vocês sustentam esse canal aqui. Eu gostaria de estar voltando aí com meus vídeos semanais. Creio em Deus que vai dar tudo certo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Por favor, considere se inscrever, deixar um like, um comentário. Se for uma possibilidade, tornar-se membro aqui no canal. Além do que, me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau.